boa noite. Está entrando no ar o programa O Evangelho no Ar. É uma satisfação, uma bênção de Deus estarmos aqui para falar sobre o Evangelho, falar sobre essa doutrina maravilhosa. Vocês podem acompanhar com a gente todos os domingos, das 19 às 20 horas, aqui na TV Ideal, canal 8, ou pela internet, www.tvideal.tv. Meu nome é Aristóteles, meu apelido é Totti, e estou aqui com convidados. Nosso amigo Carlão, boa noite, Carlos. Boa noite. Robinson, boa noite, Robinson. Boa noite, Totti. Nosso irmão Luiz Carlos. Boa noite. E Aloísio. Boa noite a todos. Então vamos iniciar fazendo o Evangelho no ar. Você pode fazer em casa o Evangelho no lar. Vou pedir ao nosso irmão Robinson ler uma página e logo a seguir o nosso irmão Carlão irá fazer a prece inicial. Fique à vontade, meus irmãos. A prece é do livro Fonte Viva, com Jesus e por Jesus. Na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. No item 8 do Livro dos Espíritos, das páginas de conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouviram para tudo sacrificaram o orgulho e a cobiça. E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações, reportando-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o Espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmo da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sob semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz, pela prática da mais pura moral evangélica. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando tanto quanto os encarnados o concurso da educação. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhe é próprio. Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendamos-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça define-nos-á, segundo as nossas obras,
Abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para frente com Jesus e por Jesus. Essa página é de Emmanuel, em Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1956. Oremos então. Deus, nosso amantíssimo Pai, nós nos rogamos que abençoe os ideais e os idealistas de mais esse programa na divulgação da doutrina dos Espíritos. Alimenta, Senhor, as nossas esperanças, a nossa força, a nossa coragem, para que possamos caminhar cada vez mais para frente, para o alto. Que todos aqui, imbuídos nesse ideal, possamos ser alimentados pelas esperanças e pelas energias que vêm do alto. Que assim seja. Amém. Luiz, você lê para a gente, por favor, então, o trecho do Evangelho, é logo o prefáciozinho para a gente, por gentileza. É o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a seguinte mensagem: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que um hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É uma mensagem do Espírito de verdade. Legal, Luiz. Alguém gostaria de comentar esse trecho do nosso irmão, né, do Evangelho, que é o prefácio ali, né, já vem colocando para a gente da pleiade de espíritos, né, que viriam soprar para tudo quanto é lado. Essa mensagem, Otote, inclusive, ela tem uma nota de rodapé no Evangelho, dizendo que ela foi recebida por via mediúnica e que ela resume o verdadeiro caráter do Espiritismo e o seu objetivo mesmo, o objetivo da obra. Por isso foi colocado aqui, por orientação dos Espíritos, como prefácio. É interessante essa observação, porque ela resume, de uma certa forma, qual é o objetivo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. A doutrina espírita, como ela é considerada por todos nós como a terceira revelação, ela já estava programada. O próprio Jesus já afirmava do seu aparecimento num determinado momento da história da humanidade. E ela veio no momento que a humanidade precisava mesmo. E hoje, nós ainda não estamos devidamente preparados nos nossos corações para entender a profundidade do conteúdo evangélico que foi, de uma certa maneira, reescrito, né, pelos espíritos que vieram trazer através dos grandes companheiros que ombrearam com Kardec esses ensinamentos. Portanto, há muito ainda que se estudar, nós precisaremos trabalhar durante muito tempo a fim de nos conscientizarmos do grande valor da doutrina espírita. E mesmo porque lá no Livro dos Espíritos tem, né, que se a doutrina espírita ficaria sendo vinculada, né, a um pequeno grupo, ou se ela seria disseminada, né? E os espíritos afirmaram, né, que nós teríamos a felicidade de ver o antes e o depois do aparecimento da doutrina espírita na face do planeta. Perfeito. Quer comentar alguma coisa?
Então vamos ler o segundo, vamos ler? Então começar mesmo o estudo do Evangelho, né? Pedir ao nosso irmão, então, Luiz Carlos, para fazer essa leitura. É justamente a seguir o objetivo dessa obra, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, de próprio punho, já nos coloca, né, essas condições. Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última, o ensino moral, permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se a discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo dessa obra. Maravilha. Algum comentário? Quer tecer algum comentário, Luiz Carlos, por favor? Dentro desse pequeno parágrafo, né, nós vamos ver a característica, né, que é colocada na doutrina, que é justamente essa inclusão, né? Todos estamos incluídos sob essa bandeira. Aqui não existe uma barreira. Em verdade, como diz Allan Kardec, todos os cultos podem estar sob essa bandeira, e é justamente esse caráter universal que nós devemos assim aprofundar cada vez mais, né? Uma vez que o codificador era um estudioso que também não tinha a mente fechada, ele tinha a mente aberta, e nós vamos ver em toda a codificação a sua preocupação de buscar as várias filosofias da humanidade, né? Tentar discutir, tentar adequá-las, né, a um pensamento progressista. Então nós vemos que realmente essa proposta, né, espírita, ela está voltada para o ser imortal que somos nós. Ela tem por objetivo desenvolver essa nossa moral interna, uma vez que nós aprendemos também que a lei divina está escrita nas nossas consciências, né? Então todo o trabalho da doutrina, todo o movimento dos espíritos superiores é justamente ao encontro desse nosso esforço para que nós possamos fazer com que essa nossa intimidade moral, né, que está dentro dessas leis, ela possa se expandir para fora de nós e nos tornarmos o verdadeiro homem de bem, né, que é uma proposta do próprio Evangelho para nós. Perfeito. É curioso também a gente observar aqui, isso que o Luiz Carlos acabou de falar, desses 5, né, preceitos, a parte moral do Cristo, todas as religiões elas consagram. A página que eu li do Emmanuel, esse livro, Fonte Viva, há um trecho em que ele nos fala exatamente de que Jesus nos veio mostrar o caminho do verdadeiro bem. Porém, né, depois do Cristo até os dias atuais, nós sabemos o quanto se perdeu do ensino do Cristo, o quanto foi desvirtuado, né? Daí, conforme o Emmanuel consagra nessa página, e fala muito bem, foi necessário que Deus enviasse hoje os Espíritos para nos lembrar essa pureza doutrinária da fala do Cristo. Embora as religiões todas concordem da parte moral, nós sabemos que muito se perdeu ao longo da história, né, do Cristo para cá, e a doutrina espírita não tem a pretensão de ser melhor do que ninguém de uma outra religião, mas veio resgatar exatamente essa pureza doutrinária. Perfeito. Alguém, Carlão, Luiz, quer comentar? Nós sabemos que a natureza não dá saltos, né? E o nosso progresso, ele é feito
paulatino também. Então, na medida que nós vamos, através dos vários processos de reencarnação que nós estamos vivenciando, nós vamos tendo essa oportunidade do crescimento. Os próprios espíritos falam que esse crescimento espiritual ele é quase que imperceptível. Então, a cada reencarnação e cada geração que deixa o planeta, o deixa um pouco melhor. E é assim que vai acontecer também com as doutrinas. Se antes havia muitos atropelos, muitas confusões, muitas guerras, muitas mortes acabaram sendo derivadas aí das várias religiões, hoje a situação está um pouco mais tranquila com relação a isso, né? Hoje a gente já vê as pessoas um pouco mais se contemporizando, né, com relação às divergências de pensamento e tudo mais. É assim que a doutrina espírita também vai ganhando campo, na medida em que ela mostra a questão da fé raciocinada e, principalmente, eu acredito que aí o ponto máximo da doutrina é essa abertura para que qualquer uma pessoa, independente do seu grau social ou grau intelectual, possa compreender e possa vivenciar os conceitos da doutrina. Perfeito. Luiz, quer ter algum comentário, Luiz? Quero sim, acho muito interessante essa introdução do Evangelho, porque essa parte moral que Allan Kardec descreve, destaca aí, ela, em palavras dele, ela é a regra de proceder que abrange todas, não apenas algumas, mas todas as circunstâncias da vida, tanto a privada quanto a vida pública. Então a gente observa que, se seguíssemos os preceitos que estão nesta parte do Evangelho, né, que é a parte moral, que não tem alteração, o mundo seria outro. Mas, por enquanto, o mundo está sendo habitado por espíritos ainda numa situação muito difícil, que talvez menosprezem essa parte para dar mais valor a uma outra qualquer que cause divergência. Mas, desde o início, a gente já vê que estamos diante de nós com um código universal de procedimento. É uma coisa maravilhosa. Ele fala que são 5, né, e que as 4 podem ter controversões, ter, né, opiniões, mas a moral não. É importante. O que é bom aqui, o que faz bem aqui, faz bem no Japão, faz bem em qualquer lugar. Qualquer lugar. E fala sobre a regra de conduta que mexe porque ninguém quer mudar. E o importante que Jesus vem frisar para a gente é a mudança de conduta. É a mudança, isso que é importante. Estamos então apresentando o programa Evangelho no Ar. Vamos então agora fazer as nossas vibrações, né? E já para partir para a prece de encerramento do Evangelho no Ar. Depois o programa continua, vamos falar sobre a Umevor, vamos falar sobre como é feito, como você pode fazer, como que desenvolve no seu lar o Evangelho no Lar. Então, eu quero começar aqui agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, ao meu anjo de guarda, aos amigos espirituais, aos mentores, né, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a vida, a reencarnação, agradecer essa doutrina maravilhosa, pedir por todos aqueles que perderam a esperança, aqueles irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, né, e que a gente procure sempre manter essa esperança dentro de nós. Passa a palavra para os irmãos também fazerem suas vibrações. Vivemos num mundo de expiações e provas. Portanto, muitos dos nossos irmãos que estão ao nosso redor estão passando por muitas dificuldades, que nós pedimos também a Deus que possa abençoá-los e fortalecê-los para que tenham coragem de continuar as suas lutas. Perfeito. Luísa? Nós vivemos um momento crucial na Terra que não nos permite que vivenciemos uma suposta felicidade quando ao nosso redor tem tanta miséria material e espiritual, tanta fome material e espiritual, tanta nudez espiritual quanto material. Então, é preciso que, nesse momento, a gente procure dividir o pouco que temos com aqueles que precisam, porque já foi dito, inclusive, por Francisco de Assis, que a gente precisa dar para poder receber. Então, esse intercâmbio que se faz
homem a homem, cidade a cidade, povo a povo, nação a nação, é que fará com que essas diferenças possam diminuir e, finalmente, nós possamos entender a mensagem de Jesus de uma maneira mais profunda. Obrigado. Carlos? Reforçando, né, essa ideia que é bandeira do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, que também numa questão do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem essa caridade, esse sentido que a gente vê que é benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Então nós vemos que a amplitude de caridade vem ao encontro, né, do que o Aloysio já nos afirma, né, a questão do relacionamento humano. Né? Se você tiver essa dimensão dessa caridade, com certeza você está contagiando o próximo e está também, de certa forma, melhorando o mundo, né? Porque o mundo só melhora quando eu melhorar, né? E quando eu melhoro, eu posso estimular o meu companheiro também a perceber essas possibilidades e assim o mundo se renova. Perfeito. E Totti, ainda falando com relação a isso que o Luiz Carlos está falando, tornando-nos melhores, com certeza também, né, a humanidade toda se tornará melhor. Nós queremos que as nossas vibrações sejam no sentido dessa violência mundial que ainda campeia por aí, principalmente no Oriente Médio, mas também com relação a esse momento grave que a gente vive da política nacional, né, não só no Brasil, mas em outros países também, que os nossos governantes possam ter esse amor que foi tão falado aqui, tão badalado, né, e possam entender que de fato nós precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus para que até a nossa política melhore muito mais do que tem sido até os dias atuais. A nossa vibração é nesse sentido, de que o homem realmente compreenda essa necessidade de pensar mais no próximo do que em si mesmo. Ok. Então vamos fazer a prece de agradecimento, de encerramento do nosso programa, elevando o pensamento a Deus, pedindo a todos os lares que estão ligados, sintonizados conosco, e aos demais também. Pedimos que por esse planeta, pelos governantes, por aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, nos presídios, irmãos que já perderam a esperança, tanto encarnados como os desencarnados, que as nossas preces possam chegar a esses irmãos. Vamos agradecer a vida, a reencarnação, a família, o lar, agradecer a bondade, principalmente a misericórdia de nosso Pai. Que Jesus nos abençoe, abençoe esse programa que dá o seu primeiro, pontapé inicial, o seu primeiro passo, para que a gente possa aí perdurar por muitos e muitos anos. Obrigado a todos, obrigado Jesus. Nós vamos pedir então ao nosso irmão, nosso operador Diego, para que coloque uma música para a gente e depois nós voltaremos para falar como se faz o Evangelho no Lar, passo a passo, os objetivos, como é feito. Então, Diego, por favor, vamos usar uma música e a gente já volta. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho,
na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Senhor Estamos voltando então com o programa O Evangelho no Ar. Todos os domingos, das 19 às 20 horas, aqui na sua TV Ideal, canal 8. Estamos agora com nossos irmãos, que eu vou fazer a apresentação mais catedrática, pode-se dizer assim. Nosso irmão Robinson, nosso irmão Carlão, que vão conversar, vão tirar dúvidas aqui de como fazer o Evangelho lá. Primeiro, Robinson, boa noite. Qual a casa que você frequenta, que você representa? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Boa noite, apresenta Totti. aí para a gente, por favor. Boa noite, Totti. Boa noite aos telespectadores da TV Ideal Canal 8. Meu nome é Robinson Soares Pereira, eu sou da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, no bairro Eucaliptal. Eu frequento lá desde 1984, é a minha primeira e única casa, me tornei espírita aos 28 anos. E lá, quando cheguei, o presidente era o grande amigo Carlão, que está aqui com a gente, né? E nunca mais saí. Então, esses anos todos, a gente tem se dedicado, inclusive, ao oratório espírita em toda a região aqui, principalmente sul-fluminense. Perfeito. Carlão, por favor. Boa noite. Meu nome é Carlos Luiz, mas todo mundo me chama de Carlão, um apelido que eu ganhei ainda na juventude. Nós conhecemos a doutrina espírita em 1966, na mocidade do Centro Espírita Caminho da Luz.
Em 1978, nós fomos convidados a trabalhar na Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, onde algum tempo depois, viemos conhecer o Robson, né, que é o nosso grande companheiro. E nós estamos lá até hoje, apesar de eu ter passado esses últimos anos no Rio de Janeiro, mas não me desliguei da casa. E agora, com a minha volta para a Volta Redonda, nós estamos reassumindo nossos compromissos de palestras e estamos trabalhando. E se Deus nos der saúde e vida, né, pretendemos trabalhar por bastante tempo ainda. Perfeito. Vamos lá, então, falar sobre o Evangelho no Lar. À vontade, Rubens. Ok. No ano de 1980, Totti, a Federação Espírita Brasileira lançou um livreto chamado Orientação ao Centro Espírita. E lá, a Federação falava das várias reuniões, dentre elas, o que naquela época se chamava Culto do Evangelho no Lar. Perfeito. Mais tarde, no ano de 2006, o Conselho Federativo Nacional fez uma reunião e foi revisto esse livreto, e no ano de 2006, então, saiu uma nova versão de Orientação ao Centro Espírita. E aí já não mais com a nomenclatura de culto, que dá, assim, talvez uma ideia de formalismo, né? Mas de estudo do Evangelho no Lar. E como é que isso começa, né? Isso começa assim, é uma reunião familiar, semanal, em determinado dia, em determinado horário, estabelecido pela família, pelos membros daquela família, no dia em que realmente todos, ou pelo menos a grande maioria da família, possa estar presente para fazer um estudo do Evangelho. Se vê em comum um dia e uma hora determinada, de melhor, né, situação para todos da família. Sim, sim. O que Perfeito. acontece é o seguinte, às vezes, como o meu caso particular, né? Lá em casa ele já andou em vários dias, vários horários da semana, e foi agora fixar-se no domingo às 22h30, porque eu costumo dizer, no domingo, 10h30 da noite, geralmente todo mundo está em casa. Então foi o melhor horário e dia que nós arrumamos para que todos possam estar presentes e participar do Evangelho no Lar. Perfeito. Como é que é feito, então? A família entra em consenso, aí determinou um dia, um horário, e lê o que acontece, lê o que faz, Carlão, por favor. Bom, normalmente a gente começa com a leitura de um desses livros, que pode ser Fonte Viva, pode ser O Pão Nosso, um livro desses que foi bastante divulgado aí pelos centros espíritas, né? Chamado livro de páginas, né? Livro de páginas, né? Escolhe-se uma página, faz-se a leitura, faz-se um breve comentário, se é possível, faz-se a oração e depois passa-se ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais indicado para essa reunião, né? Essa reunião do Evangelho no Lar. Pois bem, quando a gente vai começar, a gente deve começar no início do livro, né? Eu costumo até dizer que a gente deve começar na capa, né? Já lendo a capa. E convidar todos os familiares para participar. A gente tem muitas vezes crianças, né? Uhum. Na minha casa, com os meus filhos, que hoje já são, né, já tem 2 filhas quarentonas, né? Uhum. Como elas próprias se intitulam, nós começamos quando eles eram pequenininhos ainda, né? Participavam, até mesmo no colo da gente, eles participavam. E à medida que eles foram crescendo, foram tomando gosto e hoje, nos seus lares, eles desenvolvem essa reunião, que é muito importante, né? Perfeito. Uma coisa que é importante aqui, eu acho que a gente não pode perder de vista, é que o lar é uma das escolhas que o espírito faz antes de reencarnar. Portanto, ele ali vai encontrar, muitas vezes, as pessoas que vão restaurar os vínculos espirituais. Então, o Evangelho no Lar, ele é de grande importância a fim de fazer com que as ligações espirituais se deem com mais ternura, com mais tranquilidade, sabe? E onde a gente vai ter o apoio dos amigos espirituais, que são os nossos protetores, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, né? Que vão colaborar grandemente com o desenvolvimento desse estudo e vai fazer com que esse lar seja abençoado.
E na medida que recebe as bênçãos, torna-se muito mais fácil para todas as pessoas o convívio. Uma coisa curiosa, Totti, é que e amigos aqui presentes no estúdio, o culto do Evangelho no Lar, como era originalmente chamado, começou com Jesus, na casa de Simão Pedro, conforme narra Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. Então foi na casa de Simão Pedro o primeiro assim, culto formal instituído pelo próprio Cristo. E alguns trechos aqui que eu trouxe, né? Jesus diz para Pedro: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma, corroborando com isso que o Carlão acabou de dizer. E ele diz: a paz no mundo, Pedro, começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, exatamente nas bases do lar é que a gente começa a aprender e a estudar nessa reunião semanal, que, como eu disse, pode conter toda a família, de repente há membros que não gostam de participar. Eu tenho uma historinha, posso contar? Pode. Rapidamente, eu gosto muito das historinhas, mas eu conheço uma senhora que ela dizia que ela fazia o culto sozinha, porque o esposo não gostava de participar, nem queria saber essa tal doutrina espírita. E ela fazia sozinha, periodicamente, toda semana, bonitinho lá. E ela guardava o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeceira da cama. E uma bela noite ela percebeu que ele acordou e viu ele pegando o Evangelho. E levou para o banheiro, né? Escondidinho lá, e foi ler o Evangelho. Passado alguns meses, ele não só começou a fazer parte, como ele cobrava ela. Ele ficava assim: olha, tá na hora, hein? Vai começar o culto, né? Você já pegou o livro? Já botou a água? Então ele passou não só a participar, como ser aquele que de fato se empolgava com o culto do Evangelho no lar. Então muitas vezes as pessoas reclamam que o marido não participa, a esposa não participa, que o filho não participa, mas a persistência dessa senhora fez com que de fato o marido depois a acompanhasse. Começa sozinho, aos pouquinhos vão agregando. O Carlão falou sobre ler o Evangelho. Mas e se tiver católico em casa? E aí? Como é que pode proceder isso? Acredito que qualquer texto que fale de Deus, que fale das bem-aventuranças, por exemplo, que fale daquilo que nós precisamos ter, né, que é o desenvolvimento das nossas virtudes, qualquer desses textos pode ser aplicado. Pode ser. Eu tenho um amigo lá no Rio, é um professor universitário, que ele diz que o culto na casa dele é feito com textos de grandes filósofos. Então, é possível fazer. Pode-se usar a Bíblia também, né? Para agradar todo mundo. A Bíblia pode ser, o Novo Testamento. né? Uhum. E mesmo porque o Evangelho segundo o Espiritismo, o conteúdo dela é praticamente todo o Novo Testamento. Então, não vai fugir disso. Sempre costume alguém chegar, bater a campainha, telefone tocar, e aí, como é que a gente procede? Qual a orientação da FEB? A orientação da FEB diz que, nesses casos, deve-se deixar uma pessoa responsável por atender a campainha, atender telefone, porque há coisas, às vezes, que são imediatas. Não se pode esperar que acabe o estudo do Evangelho para que você dê uma resposta. Então, que fique alguém pré-determinado, já designado, para atender essas situações. E se não estiver em casa? Por exemplo, nós somos uma família, nós marcamos domingo, 19 horas para estar lá. Mas eu estou viajando domingo, e aí? Como é que procede? Essas situações acontecem. Então, o ideal é que antes da viagem acontecer, no culto anterior, no estudo anterior, se faça durante a prece, durante o próprio estudo, né, um aviso ao mundo espiritual que a família não estará presente naquele dia, naquele local predeterminado, porém, onde quer que você esteja, naquela hora, se parar e fazer uma prece. Mesmo porque a nossa ligação com o mundo espiritual é através do pensamento. Né? Não é através da presença física. Então, os espíritos vão nos atender e vão receber as nossas preces, vão nos orientar da mesma maneira que como se nós estivéssemos no nosso lar. Então, o ideal é que a gente não perca a oportunidade de fazê-lo, né? É só corroborando com o que o Robson falou, né? Eu também, muitas vezes, durante viagens, né? Algumas vezes, quando eu estava fora e a família presente, naquela hora eu me reservava
ficava isolado, ficava um pouco distante de todo mundo, pelo menos alguns instantes, uns 10, 15 minutos, muitas vezes não dava o tempo todo, mas sempre era possível ficar um pouco distante, mas com o pensamento voltado para o meu lar, onde a minha família estava reunida. Perfeito. Criança, como é que é a participação? Nós falamos um pouquinho de criança. A criança deve participar, mesmo se fizer bagunça, como é que vê a participação da criança aí? Essa própria orientação, né, nos fala também da participação das crianças e que se deve distrair a criança com alguma coisa naquele momento, naquele instante, né? Se for uma criança muito pequena, colocar alguns brinquedinhos perto, para que ela fique distraída, mas que ela esteja no ambiente onde está acontecendo o estudo do Evangelho no lar. E lembrando também, né, que como o lar é uma escola abençoada, né, onde a criança vai ter as suas primeiras lições, vai ter as primeiras oportunidades de aprendizado, de conhecimento, vai ser também a primeira oportunidade que ela vai ter de aprender a orar, né? Então, consequentemente, essa reunião ela é muito válida, é muito importante, porque aí a criança começa a desenvolver os aspectos voltados para a questão da oração. E a Uma maneira oração em família é interessante importante. também, com relação à criança, Totti, presente no ambiente do estudo, é que ela tem a possibilidade de cantar uma música evangélica, né? Declamar uma poesia se ela já sabe ler, né? Contar uma historinha desses livros de histórias infantis que hoje em dia tem, falando da doutrina espírita, né? Que ela participa, inclusive, dessa forma. Né? E a gente tem aqui uma criança Olha só que legal. que nós vamos trazer. Lavínia, por favor. A Lavínia já faz o evangelho em casa? Boa noite, Lavínia. Boa noite. Você faz o evangelho na sua casa? Faço. Quais os dias você faz? Todos os dias. Todos os dias você faz evangelho em casa? Sim. E o que você faz no evangelho na sua casa? Eu leio, eu rezo, né? Eu ajudo com os passes. Legal. E você usa livros? Você tem algum livro que você utiliza? Sim. Mostra pra gente, por favor. Mostra lá pra câmera quais os livros que você usa. Este. Que é o Espiritismo Kids, né? O livro Infância e Juventude, do Allan Kardec. O livro Que dos é o Espíritos. livro dos Espíritos. Legal. Esse, Meu Pequeno Evangelho, do Luiz Rivas. E este que eu faço, né, as atividades enquanto os meus pais estão lendo os livros deles, como essa atividade. Legal, Lavínia. Parabéns. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Valeu. Boa noite. Boa noite. Então aí, a criança pode participar e deve participar. A Lavínia, ela desde do útero da mamãe ali, desde a barriga da mamãe, já participa com a gente do Evangelho, né, e ajuda bastante. Brigas, essas coisas em casa, diz que é uma proteção muito grande, né? Quando acontece o evangelho no lar, há uma proteção muito grande no lar e parece alguma coisa. Joana de Ângelo fala de... Sim. Poderia comentar isso pra gente, por favor? Joana de Ângelo, no livro Mestre de Amor, né, no capítulo Jesus Contigo, ela nos fala exatamente isso. Quando uma família ora em casa, toda, inclusive a rua, recebe o benefício da comunhão com o alto. Diz ainda que se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Então, ou seja, o poder da oração, né, que é feito durante o estudo do Evangelho no lar, tem esse poder, não só de harmonizar a família, mas a vizinhança, né, e todos ali próximos. Então, é uma coisa fantástica, até porque nós conhecemos o poder da oração. E André Luiz, o Todd, no livro Conduta Espírita, ele fala que quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Maravilha. Nosso tempo está meio, né, corrido. Nós temos ainda que falar um pouquinho do meu voto e nossos irmãos ali. O que você colocaria mais de importante que você vê no Evangelho, Carlão, que a gente não abordou aqui ainda, que você queria dar uma ênfase, por gentileza? Não podemos esquecer da gente sempre colocar uma garrafinha ou uns copos com água para ser fluidificada. Como né? estamos aqui, né? Nós sabemos que a água é o líquido que pode receber toda e qualquer substância química e, lógico, vai receber aí os benefícios do grande laboratório do mundo maior, né?
E essa água vai se transformar numa medicação. Eu até aconselho, sabe, que ao invés de colocar uma garrafa para todo mundo, se coloque uma garrafinha para cada uma pessoa. Porque cada um de nós temos as nossas necessidades diferentes. Cada um de nós tem um probleminha de saúde diferente. Perfeito. Então, para as minhas crianças, muitas vezes, eu costumava falar o seguinte: olha, coloca a sua garrafinha aí, para que os espíritos coloquem uma medicação aí para facilitar o seu aprendizado de matemática ou de física. Né? E eles acreditavam nisso, e eu acredito que funcionou, porque graças a Deus todos eles concluíram seus cursos. Né? Perfeito. Então, a gente fazendo isso, a água fluidificada e tomando ela diuturnamente, não só naquele dia, naquela hora, como muita gente faz, né? Mas é tomar durante toda a semana. Então, por isso que a garrafinha seria mais importante para cada um, individualmente. Meu irmão, e você? O que você gostaria de acrescentar? Uma observação importante é evitar, de todo modo, abster-se de qualquer tipo de manifestação mediúnica durante o estudo do Evangelho no Lar. Essa prática é para as reuniões mediúnicas nas casas espíritas. Né? Então, se a pessoa ameaçar ali, qualquer tipo de psicofonia deve ser interrompido, porque não é o local para isso. Passe, conforme, né, a Lavínia até disse aqui, né, é uma coisa até natural, principalmente nas visitas a famílias que estão doentes, que pedem para que a gente introduza o estudo do Evangelho, é um outro quesito, né? A gente introduziu o estudo do Evangelho no lar, nas casas em que são pedidos isso, mas dá passe naquelas pessoas adoentadas até que elas estejam em condições de comparecer a uma instituição espírita. Perfeito. Nosso tempo urge, né? Carlão, te agradeço a sua visita, seu comparecimento aí, nos ajudando, nos brindando com esses conhecimentos. Fica aí para a sua despedida. Só pedimos a Deus que possa orientar todos os idealistas, né, como fizemos na prece inicial, e proteger esse programa para que ele possa frutificar cada vez mais. Parabéns pela iniciativa e que Deus nos abençoe. Perfeito. Robinson, por gentileza. Te agradecer a você pelo convite, né, que nos foi feito aí há tempos atrás, quando você lançou esse ideal desse programa, né, e nós partilhamos junto com você, porque sabemos do seu trabalho, né, de como você realmente se envolve nessas questões, e agradecer a todos os telespectadores, né, que nos assistiram aí durante esse tempo, e desejar a todo mundo muita paz, muito amor, que Deus abençoe a todos. Nós vamos veicular um vídeo onde Divaldo Pereira Franco conta uma história de um Evangelho no Lar, Chico Xavier fazendo o Evangelho no Lar. Aconteceu uma história muito bonita, muito linda, que vale a pena então a gente aprender um pouquinho aí sobre o Evangelho no Lar, através do Divaldo, e uma história linda do Chico Xavier. E a gente já volta. Uma boa noite, a gente já está voltando. Chico Xavier narrou uma experiência que lhe marcou toda a vida. Quando ainda relativamente jovem na mediunidade, em Pedro Leopoldo, aconteceu na cidade um hediondo crime. Um jovem foi assassinado, deixando a mãezinha viúva em solidão e em muita angústia. Ele procurou contribuir da melhor maneira possível para minimizar a dor da saudade e do choque experimentado pela genitora, agora em solidão. Passado algum tempo, certo dia, apareceu-lhe o espírito de uma amiga, uma senhora modesta que vivia também na cidade, então desencarnada, e pediu-lhe que naquela noite fosse a residência da senhora saudosa para fazer o Evangelho no lar. A bênção do Evangelho no lar. Chico não teve dúvida. A hora aprazada, digamos que às 20 horas, ele dirigiu-se à residência da senhora enlutada. E quando lá chegou, acompanhado por 2 ou 3 pessoas, explicou-lhe que ia fazer o estudo do Evangelho, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. Ela foi tomada de uma grande emoção. Abençoou o momento, preparou a mesa modesta, colocando um pedaço de tecido, um vasilhame com água e alguns copos muito pobres. Sentaram-se e foi feita a prece de abertura. Logo depois,
Chico pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. E ao fazê-lo, saiu o tema, o perdão das ofensas. Era muito significativo. Ela deu-lhe o Evangelho e quando ele ia começar a ler, alguém bateu à porta. Ele parou, ela levantou-se. E quando chegou à porta, encontrou um mendigo. Um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, maltrapilho. E o homem disse, venho pedir uma esmola, estou com muita fome. Ela redarguiu que naquele momento, exatamente naquele momento, não lhe poderia oferecer um alimento, um jantar, porque ia orar a Deus. Estava fazendo o estudo do Evangelho. Ele não gostaria de participar. Embora o homem não entendesse, no seu estado de deplorável necessidade aqueceu. E sentou-se na modesta sala. Chico começou a ler o Evangelho. A dulce da palavra caía no ambiente silencioso como bátegas de luz. Depois que terminou a página, ele fez a interpretação e passou a palavra à mãezinha saudosa. Com muitas lágrimas, ela agradeceu a Deus o sofrimento que estava passando, explicando que devia ter uma razão que lhe escapava, a lei de causa e efeito, mas que ela perdoava o criminoso do mais íntimo do coração. Ela perdoava o indivíduo que arrebatou a vida do seu filho querido. Podia imaginar o que ele iria sofrer. E por isso mesmo, no íntimo dos seus sentimentos, ela o tinha também na condição de filho. As lágrimas prosseguiram e o culto também. Então foi feita a vibração final, a magnetização da água, que foi dividida. No silêncio que se fez natural, antes que ela se levantasse para atender o mendigo, ele perguntou-lhe, a senhora é a mãe do morto? A mãe do assassinado? Ela disse, sou, meu filho, sou eu. O homem tirou-se-lhe aos pés e disse, eu sou o assassino. Fui eu quem o matou. Eu tenho isto. Já que a senhora me perdoou, sem eu ter necessidade de pedir-lhe perdão, eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora me vai dar, mas agora mesmo eu vou apresentar minhas autoridades. E saindo da casa modesta, ele foi à delegacia de polícia, onde confessou o crime. Naquela madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, quando o Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe e disse-lhe, Chico, muito obrigado. Fui eu quem levou o irmão assassino à nossa casa para que ele ouvisse minha mãe perdoá-lo do âmago do seu coração. Peça de encerramento. Tá bom. Tá? Gente, Estamos voltando ao ar aí com o programa Evangelho no Ar, aqui na sua TV Ideal, todos os domingos das 19 às 20 horas. Meu nome é Aristóteles Totti, estou aqui com o Luiz Carlos e a Luísio, que representam a UMEVOR, União Municipal Espírita de Volta Redonda. Boa noite, Aloísio. boa noite, Totti. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Luiz. Boa noite, Totti. Legal. Luiz, boa noite. Boa noite. Tá. Legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da UMEVOR, o que é a UMEVOR, o que representa a UMEVOR para a gente? A UMEVOR, que é a sigla da União Municipal Espírita de Volta Redonda, ela foi fundada em 6 de outubro de 1963. Então, ela é uma jovem senhora de 50 e poucos anos, 54 anos, mas ainda com muita energia, com muita vitalidade. Então, a gente espera que isso dure bastante, né? E a UMEVOR, então, tem um trabalho que atende não só ao movimento espírita de Volta Redonda, mas também ao movimento espírita da região. Ela atende até casas, já tivemos solicitações de casas até do Rio de Janeiro. Então, ela procura atender e faz isso com uma equipe de planejamento, de aplicação muito boa, porque nós temos as pessoas que trabalham com bastante afinco e bastante entendimento dos assuntos que a gente trata. E a UMEVOR, então, apoia as instituições que são ligadas a ela, instituições espíritas, instituições afins, simpatizantes,
nas necessidades da casa. Uma característica forte da Umevor, se não a mais marcante, é exatamente trabalhar junto das necessidades da casa espírita. E é só de Volta Redonda? Não, da região. Da região. Da região, casas de fora, inclusive do Rio de Janeiro. Perfeito. E vocês, eu frequento muito os seminários, os trabalhos que vocês realizam, sou fã do trabalho que vocês fazem, e vocês já estão com alguma coisa para realizar agora, na semana que vem? É verdade. Nós fizemos agora uma reunião onde nós expusemos o calendário de 2017 e já agora, no início do ano, nós já tivemos aqui a apresentação da Nelma Garcia, que veio de Belo Horizonte, fez um trabalho maravilhoso. E agora, esse mês de março, no próximo final de semana, nós estaremos recebendo aqui o nosso amigo e irmão Eliomar Borgo Cipriano. Ele é da Federação Espírita do Espírito Santo. Então ele vai fazer um trabalho aqui durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, 17, 18 e 19, com o tema mediunidade. Então será um trabalho muito importante que a gente convida a todos para participar conosco. Quem quiser saber mais informações, entre no Face, Umevor, que vai ter a programação, porque são 3 dias maravilhosos. Ó, sintomas da mediunidade, diálogo com as sombras e conversando com os espíritos. Maravilha, tem 3 temas fabulosos, né? Vamos falar mais aí. Qual é a missão da Umevor? O que ela planteia? A Umevor, em função do trabalho que ela realiza, e pela própria natureza do trabalho, de estar junto das casas espíritas, ela tem como missão exatamente promover a união dessas instituições. Bacana. E ela reserva o cuidado de não promover nenhuma ingerência na casa. O que a Umevor faz? Ela participa de uma maneira orientativa, fechando as questões com as direções das casas, com a direção das casas, para que possam ser atendidas definitivamente as questões mais particulares na casa. Então, um trabalho que você faça em determinada casa, a pedido da direção, pode ser que não seja o mesmo realizado em outra casa, mesmo que seja o mesmo assunto, ou o mesmo tema, porque busca a particularidade de cada grupo. Então, ela tem como missão exatamente isso, promover a união das instituições, ajudando-a na realização das suas atividades de estudo, de divulgação da doutrina, e com o trabalho, com o cuidado de atender ao tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, religião e filosofia. Perfeito. Algum tópico a mais que gostaria de falar, Luiz Carlos? Você foi presidente da Umevor, acompanhou isso? Sim, é só lembrar, né, esse caráter de compartilhamento de experiências, de ideias, né, que a Umevor tem um know-how nesse aspecto, que é importante frisar, e dizer, né, que ela realmente é para promoção dessa sinergia entre as casas, né? Então nós estamos assim para as casas nesse movimento real, que em verdade o movimento espírita real é o que acontece na casa espírita. Então nós estamos atentos, estamos assim ligados a essas necessidades e buscando atender, né, esses companheiros que também são idealistas, né, do ideal espírita da nossa cidade, da nossa região. Perfeito. Estamos chegando na nossa hora, né? Eu quero agradecer aqui ao HCEMES, do Teatro HCEMES, ao Grêmio Artístico HCEMES, à CEPLAN, Solução em Habitação, né, a Ink Paradise, que fez a camisa pra gente, a Livraria Espírita de Girassol, que vai estar sempre com a gente, agradecer ao Umevor, que esteve presente com a gente, o Robinson, o Carlão, que estão aí ajudando também nessa idealização desse projeto bacana. E vamos chegando aí ao final, agradecendo a produção, a Ana, a Fabiana, a Marco, o Diego, ao Osmar, o pessoal aqui da TV Ideal, o Lopes, todo mundo. Eu vou pedir ao nosso irmão, a Luiz, fazer a nossa prece de encerramento. Pois não, nós queremos agradecer a oportunidade fantástica e pedimos a Jesus e aos amigos espirituais que continue te inspirando e que esse programa tenha uma vida longa. Sim, a comunidade espírita, o movimento espírita de Volta Redonda da região precisa de uma atividade dessa. Então, que você seja bem feliz e nós agradecemos muito o seu convite. Eu agradeço. Nos pedimos então aos amigos espirituais, aos orientadores desta atividade que se inicia hoje em Senhor Jesus, que estejam conosco, esteja com a direção deste trabalho, com os seus idealizadores, amparando-os e intuindo o Senhor para que todas as ações provindas deste trabalho possam ir exatamente na direção que o Senhor nos indica,
no Evangelho que deixaste para nós. Nos abençoe a todos, Senhor Jesus, e agradecemos imensamente pela oportunidade e que outras nos possam ser concedidas em vosso nome. Obrigado, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.